Meus queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcos Antônio e mais uma vez, com a graça e a misericórdia do Senhor Jesus, estamos reunidos para estudar mais uma das lições da Escola Bíblica Dominical. Lembrando a todos que neste quarto e último trimestre de 2020, já chegando ao finalzinho desse trimestre, estando nós na lição de número 11, nesse trimestre nós estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Está sendo um trimestre de pé no chão, de muito entendimento, de um conhecimento de Deus que está nos trazendo vida e um respaldo para, neste mundo de tanta dificuldade, vivermos de cabeça erguida diante de Deus, sabendo qual é o propósito do sofrimento. O que nessa lição nós iremos destacar de forma especial esse sofrimento que também é usado por Deus por meios pedagógicos. Chegamos à lição de número 11, que tem por título A Teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Uma pergunta que nós tentaremos nesta lição responder. Essa lição de número 11 ela é dividida em 3 tópicos. Então temos o primeiro tópico, o sofrimento como uma forma de revelar Deus. O segundo tópico, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. E o terceiro e último tópico, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Essa é uma lição muito abençoadora. Se você gosta de ouvir a verdade, de que nós, mesmo sendo cristãos e servindo ao Senhor, não podemos apenas nos entregar a uma teologia rasa de um Deus que faz a nossa vontade, mas sim de um Deus que é soberano, que aplicará a sua vontade sobre a nossa vida, mesmo em que alguns momentos, em que alguns aspectos desse processo ou desse trabalhar de Deus, o nosso coração venha a ser ferido, afligido, doído e até castigado. Deus sempre está trabalhando. E nesta lição nós iremos considerar muito a questão do sofrimento, a permissão ou a mando do Deus Todo-Poderoso. Meu desejo é que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pedir para que você fique conosco até o final deste vídeo, para que você possa compreender qual o propósito geral e o objetivo deste trabalho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Então, vamos ao estudo. Quando acometido de todas as suas desgraças e sofrimentos, tendo Jó recebido a visita dos seus 3 amigos, e até então esse quarto amigo que nesta lição aparece, não sendo citado como que apenas sendo um dos ouvintes que estava presente, ou seja, foi uma surpresa a manifestação desse quarto amigo de Jó, porque no prólogo não é citado este. A intenção dos amigos de Jó, em primeira instância, seria consolá-lo. Porém, no capítulo 3, quando eles viram que Jó está se auto-justificando de que, de maneira alguma, aquele sofrimento que ele passa deve ser um juízo ou um castigo por algum mal que ele tenha cometido, porque ele entende qual é a sua posição diante de Deus, seus amigos não suportam isso e começam agora a tentar acusar e a fazer uma verdadeira lista ou um livro de acusações sobre a vida de Jó, e que Jó, em sua última defesa, nos capítulos 29 a 31, mostra claramente que ele poderia carregar esse livro desses seus amigos, porque ele sabe muito bem que ele está na presença de Deus. Após Jó fazer a sua última defesa, agora, a partir dos capítulos 32 até o 37, nós teremos o mais jovem destes amigos, chamado de Eliú, e esse Eliú, por ser mais jovem, e vendo que os amigos de Jó não tiveram progresso no seu intento, que era convencer Jó da sua injustiça e da justiça de Deus, e do pecado que outrora Jó poderia ter cometido diante de Deus, agora Eliú vê que ele é impulsionado para agora, com mais argumentos, por ter ouvido todos os amigos, convencer de fato e conseguir mostrar para Jó que Deus é justo
e que Deus está acima de todos os homens e que Deus permite o sofrimento com objetivo e que Jó está exagerado, está se auto-justificando e querendo até se igualar ao próprio Deus. O contexto é que, após os discursos dos 3 amigos de Jó e a defesa de Jó, a ira de Eliú se acendeu contra Jó e contra os seus 3 amigos, pois neles não havia mais argumento. E Eliú agora convida que Jó e seus 3 amigos o ouçam o que ele tem para dizer. No livro de Jó, capítulo 32, dos versículos 7 ao 10, o texto diz: Dizia eu, Eliú, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Em outras palavras, Eliú estava dizendo: eu entendia que a velhice, ou que os sábios têm tudo aquilo para saciar as nossas interrogações. Mas isso tudo é dado por Deus, ou seja, é um dom de Deus. Então dai-me ouvidos a mim, que sou mais jovem do que vocês, que não deveria ter sabedoria, mas é Deus quem dá a sabedoria. É isso que Eliú, em suas palavras, está se utilizando. No versículo 12, ou no verso 12, o texto diz: Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Esse era o motivo de Eliú desejar agora, através dos seus 4 discursos, mostrar a soberania de Deus, mostrar que Jó de fato está errado, porque seus amigos não conseguiram convencer, mas agora ele, inspirado pelo Espírito Santo, e agora buscando direcionar a Jó a verdade de Deus, ele entende que agora sim, ele de fato irá convencer que Jó deve se humilhar diante de Deus e entender que tudo que Deus faz é perfeito. Depois de ouvir todos esses discursos, Eliú deixa bem claro que ele está constrangido e dentro dele ele está cheio de palavras para falar. Ele diz que ele dará a sua opinião, mas buscará e pedirá a Deus que ele não seja parcial, mas imparcial, ou seja, que ele não escolha uma parte, mas que ele agora venha manifestar e revelar e expor a verdade. Esse é o objetivo de Eliú, que entendeu que os seus amigos já estão vazios, ele já não tem mais palavras. Já Eliú está cheio das palavras de sabedoria para falar a todos. O sofrimento como uma forma de revelar Deus. Esse é o nosso primeiro tópico. Eliú, no capítulo 33, ele iniciará mostrando que o início de tudo aquilo que há dentro de cada um de nós vem de Deus. Ele exaltará o Todo-Poderoso e mostrará a transcendência de Deus e de que Deus age na nossa vida conforme Ele quer, conforme a sua maneira, e nós precisamos considerar isso. Capítulo 33, o verso 4, Eliú diz: O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se podes, responde-me, dispõe bem as tuas razões e levanta-te. Eis que vim de Deus, como tu. Do lodo também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesado sobre ti a minha mão. Eliú, ele deixa bem claro para Jó que ele não está ali apenas para rebaixar, abaixar ou fazer como os amigos de Jó fizeram. Jó reclamou no capítulo 6 e no verso 14 que os seus amigos deveriam tratá-lo com compaixão, mesmo se ele tivesse deixado o temor do Todo-Poderoso. Então Eliú está ali dizendo: eu não vim aqui para pisar nos ossos sequíssimos, eu vim aqui para revelar quem é Deus, o mesmo Deus que me formou e que eu sou semelhante a você. Eliú se coloca num pé de igualdade de Jó como ser humano para revelar a Jó quem é o verdadeiro Deus, que Jó, sem entender o propósito e nem tampouco o diálogo que aconteceu lá no céu, não consegue compreender por que Deus se cala diante das injustiças que Jó sofre pela boca dos seus 3 amigos.
Eliú começa a citar trechos dos discursos de Jó e busca explicar por que Jó não escuta as palavras de Deus e o silêncio de Deus paira sobre a vida de Jó. Veja o que Eliú diz, que no verso 8, que na verdade tu falaste aos meus ouvidos e ouvi as tuas palavras que dizias, limpo estou, sem transgressão, puro sou e não tenho culpa. Eis que ele acha contra mim ocasiões e me considerou como seu inimigo. Eliú, falando que Jó estava dizendo que Deus era o seu inimigo, por isso que Deus se voltou contra ele e ele sofria tudo isso. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eis que nisto te respondo, Eliú respondendo a Jó. Não foste justo, porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele? Porque ele não dá contas de nenhum dos teus feitos. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém, ninguém atenta para isso. Eliú está deixando bem claro que o lamento e a cobrança de Jó para que Deus se manifeste e o justifique diante dos seus amigos não acontece e não é uma verdade na vida de Jó, porque Deus não atenta para nenhum dos feitos de Jó, por ele ser sincero, reto, temente e se desviasse do mal, mesmo Eliú não sabendo disso que Deus havia declarado lá no capítulo 1. Eliú está deixando bem claro que Jó está se colocando como se fosse grande ou até maior do que o próprio Deus. E Deus não está nem aí para isso. Deus não está nem preocupado para isso. E o objetivo de Jó contender com Deus é por entender que Deus tem que fazer justiça sobre a sua causa. E ele diz palavras como, ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Eu só desejaria que alguém entrasse no meio entre mim e vocês e me justificasse. Jó tem certeza de como ele tem andado diante de Deus. E Eliú agora está mostrando de que Deus não tem visto em Jó nenhum mérito para que Deus se manifeste e justifique Jó. O que acontece, Jó, é que tu que se acha puros demais e o teu orgulho, que tu te acha perfeito demais, tu não está ouvindo a voz de Deus, porque Deus fala. Simplesmente é isso que Eliú está falando. No verso 14, ele diz, antes Deus fala, uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. E no verso 15 ele vai dizer que Deus, em sonho ou em visão, quando cai o sono profundo dos homens e eles adormecem na cama, então no verso 16, Deus abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem da sua soberba. Significa que Eliú está dizendo a Jó, Jó, tu és soberbo já por isso, porque você não quer dar ouvidos à voz de Deus. Deus fala por sonho, Deus fala por visões. Então o objetivo de Eliú é dizer, Deus está sempre falando. Agora você que não está prestando atenção por conta do teu orgulho e por conta do teu pecado. Mesmo com uma linguagem diferente dos três amigos de Jó que o condenavam, né, que de forma mais explícita apontava o pecado de Jó, Eliú está também com o mesmo objetivo de mostrar que a falha está em Jó, porém mostrando que Jó se acha elevado demais e por isso que Deus até fala, mas Jó não tem discernimento e não consegue ouvi-lo. Sobre o que Eliú acha de Jó, veja o que Daniel Estes diz. O provável senso do hebraico é que Eliú percebe Jó como se fosse mais justo que Deus. Segundo Eliú, quando Jó se apega à sua alegação de inocência, ele implica que sua justiça é superior à de Deus. Eliú não pode tolerar Jó levantando uma suspeição sobre a justiça de Deus. Ele sente que deve defender a honra e o caráter de Deus contra a acusação falaciosa de Jó. Considerando o contexto, nem Jó, nem os seus 4 amigos conhecem o objetivo de Deus estar em silêncio, dessa ausência de Deus, se Jó de fato é justo e está na presença de Deus, porque Deus não aparece, porque Deus não fala para justificar Jó diante dos seus amigos. Em relação a isso, ao silêncio de Deus, Baez explica que o silêncio é um fenômeno complexo e dificilmente definível. Nesse aspecto, o silêncio não pode ser
identificado como uma mera ausência de sons ou vazio de comunicação. Ele serve de sinal nas relações entre pessoas e por isso mesmo é carregado de sentido. O silêncio possui importância crucial no processo da comunicação e, por isso mesmo, é essencial na experiência religiosa. Baez destaca que o silêncio, na perspectiva teológica, é uma rica metáfora do ser e do agir de Deus que se revela através da palavra que o manifesta e do silêncio que o esconde. Dentro de todo esse silêncio e a suposta ausência de Deus, os amigos de Jó estavam convencidos de que Deus não se manifesta, de que Deus não fala, simplesmente por causa disso, por causa do pecado de Jó. Então Jó está em pecado, então ele não é digno de ouvir a voz de Deus e de Deus ver nele alguma coisa para poder lhe justificar diante dos homens. É aquela famosa justiça retributiva, em que se algo favorável acontece na nossa vida, se a porta de emprego abriu é porque Deus está trabalhando, mas se a porta de emprego fecha é porque Deus não está trabalhando. O Senhor Jesus Cristo disse: o meu Pai trabalha, eu trabalho e meu Pai trabalha também até agora. Ou seja, Deus não cessa, Ele não tosqueneja, Ele não pisca. Os seus olhos contemplam os maus e os bons. E o nome de Deus sempre será glorificado nos seus feitos. O silêncio de Deus ele tem um objetivo. O silêncio de Deus traz angústia. O coração do homem, entendendo que Deus demora, entre aspas, para trabalhar sobre a sua vida, faz com que esse coração se incline a se humilhar e a se prostrar mais diante de Deus. Deus, usando Jeremias, diz que na angústia eles me buscarão de madrugada, fazendo referência a Israel, quando se lembrarem de Deus lá no castigo da Babilônia. Na hora do aperto, na hora que o anjo de Satanás aflige, Paulo ora 3 vezes pedindo para que isso cesse. E Deus, no meio desse sofrimento, de forma pedagógica, ensina a Paulo o aperfeiçoamento de sua obra na vida de Paulo por meio desse sofrimento. Às vezes nós sentimos Deus calado e como se Deus não estivesse agindo, mas o silêncio de Deus é uma grande resposta para cada um de nós. Resposta de mais busca da presença de Deus, de mais humilhação diante do Todo-Poderoso e de que as Sagradas Escrituras devem nos deixar bem cientes que há dias de luz e há dias de trevas, há dias de testes, há dias de provações, há dias de bonança, há dias de tamanha alegria. E muitas vezes um conforto e uma mente descontrolada trazem prejuízo. E a tristeza, diz o filho de Davi, Salomão, descai o semblante, mas aformoseia o coração. Então Deus se utiliza dos nossos próprios altos e baixos e dos envios de testes e provações, e até muitas vezes nos livrando em meio às tentações para nos fazer compreender mais sobre a sua pessoa, mais sobre a sua revelação, mais sobre a sua transcendência e que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele deseja corações que almejem mais a comunhão com o Espírito Santo e esse crescimento espiritual a alcançar a estatura da perfeição, ela vai se desenrolando de glória em glória mediante a nossa entrega. Então Eliú deixa bem claro que Deus sempre está falando, mesmo que por meio de imagens oníricas, ou seja, imagens projetadas no sonho. Então o calar-se de Deus é uma forte voz de Deus aos nossos corações. Veja o que Baez fala a respeito disso. O calar-se de Deus torna o convite mais forte, voltado para a criatura humana, a abandonar as palavras vazias, as palavras tranquilas, para entrar numa escuta mais profunda. De fato, talvez não seja verdade que Deus se cala totalmente. Talvez seja mais verdadeiro dizer que Deus fala de modo diferente e que a sua voz exige ouvidos mais atentos, corações mais disponíveis. Se o movimento harmônico dos astros no céu é uma voz sem som, conforme o Salmo 19, assim se pode supor que a história, dramaticamente perturbadora, tem um som divino, que se for escutado, abre para horizontes inauditos de sentido.
Certamente exige-se uma vigilância paciente, uma espera que não pretende respostas imediatas, que sabe que não pode ter satisfação com uma receita validada de uma vez por todas. Enquanto Jó diz em Jó 19:25 que ele sabe que o seu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra para declarar sua justiça, para declarar que Jó está diante de Deus e estar limpo, o entendimento de Eliú, no capítulo 33, é que Jó ele precisa da doutrina, ele precisa do ensinamento para voltar à verdade e voltar a buscar a presença de Deus, e Deus assim o livre e Deus assim o abençoe. Veja como é interessante o que Eliú diz em Jó 33, do 23 em diante. Se com ele, pois, houver um mensageiro, com ele está fazendo referência ao homem, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão. Então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, buscando a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Esse é o entendimento com a linguagem bem mais diferenciada, com a linguagem, vamos dizer assim, meio que amigável diante de Jó. Eliú deixa bem claro de que o que Jó precisa é a visita de um pregador, é a visita de um mensageiro, é a visita de um anjo de Deus, de alguém que declare vida a Jó, que Jó decida orar a Deus para que Deus o purifique e o livre de todo mal, e Jó possa receber de volta a sua justiça, possa receber de volta a alegria. É difícil compreender as situações da vida alheia. É difícil compreender porque alguém sofre sofrimentos em que escandaliza a todos, sofrimentos que nós olhamos e dizemos: eu não suportaria passar por tudo isso. E o sofrimento pedagógico de Deus e a intensidade do envio destes para cada um, as tristezas, segundo Deus, que produzem vida, que produzem luz, que produzem alegria, as situações adversas, a escassez que vai produzir prosperidade, né? As aflições que vão multiplicar a alegria, porque vai multiplicar no coração do homem o valor que ele tem que dar para as coisas eternas e para as coisas divinas. Quando não, quando só há festa no coração, quando só há alegria o tempo todo, aí nós não nos preocupamos muito com o dia de amanhã. É por isso que Salomão, o sábio, ele diz que vale mais nós estarmos num velório do que estar tocando instrumentos ou nas festas, porque nesse nós passamos a pensar e a meditar mais sobre a nossa vida e ter cuidado dela e ter cuidado da saúde. É Deus, através dos momentos que nos incomodam, nos fazendo parar e repensar mais no valor da vida e o dom que Deus nos deu. O nosso segundo tópico tem por título o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. A tentativa de Eliú de defender a justiça de Deus, entendendo que Jó está se declarando autossuficiente ou justiçado por seus próprios méritos, faz com que também Eliú esqueça do amor e da misericórdia de Deus que estão tratando na vida de Jó através desse sofrimento. Nem todo sofrimento é apenas uma resposta de uma ação humana enviada como um castigo de Deus. Deus também envia o sofrimento para o fiel, para que este conserve a sua fidelidade e se purifique ainda mais, porque há uma estatura a ser alcançada, um nível de santificação e de purificação que o Espírito Santo está trabalhando em nossa vida. Então poderíamos dizer que o sofrimento ele tem 3 caminhos pedagógicos para 3 classes de pessoas: para aquele que é fiel, para aquele que cogita entre 2 pensamentos, desejando se distanciar da presença de Deus, e para aquele que não conhece a Deus. Para aquele que não conhece a Deus, o sofrimento pode fazer com que esta pessoa busque uma satisfação e
passe a contemplar a Deus e tentar buscar respostas em Deus e aí ter um encontro com a sabedoria, com a verdade de Deus e ser liberto. O sofrimento para aqueles que estão se desgarrando e se distanciando de Deus faz com que esta pessoa caia em si. Lembra do filho pródigo? Lembra de Salomão se lembrando do seu passado? Então, o sofrimento para aquele que temia a Deus e deixou de temer a Deus faz com que esta pessoa caia em si e decida se ou não voltará para a presença de Deus. E o sofrimento para quem é fiel, para quem anda na presença de Deus, nesse contexto, não havendo entendimento em Jó, mesmo sendo um homem único e sábio naquela época, eles não tinham esse entendimento de que o justo também sofre. Então, por esse contexto da honra e da justiça retributiva, Jó deveria estar maravilhosamente bem em todos os sentidos. Mas Deus está projetando um Jó melhor, um Jó maior e um Jó mais abençoado, que o sofrimento fará isso. Então Eliú, em sua defesa, acusa Jó também de ter transgredido, de ter pecado, de estar em orgulho diante de Deus, de não ouvir a voz de Deus, de não ter sensibilidade. Capítulo 34, dos versos 11 em diante, Eliú diz: porque segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Então ele está dizendo: Jó, o que você está sofrendo aí é retribuição pelo que você fez. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. A todo momento, nos lamentos e nos discursos de Jó, Jó diz: Deus me quebrou, Deus se distanciou. Naquele tempo, quando Deus andava comigo, quando Deus era meu amigo, quando a luz de Deus estava sobre mim. Jó estava sem entendimento quanto à proximidade ou à distância de Deus. Deus estava ali presente, em silêncio, mas presente, trabalhando na vida de Jó e na dos seus amigos. O verso 13 diz: quem lhe entregou o governo da terra? E quem dispôs a todo o mundo? Eliú está defendendo a soberania de Deus, que Deus faz o que quer, com quem quer, na intensidade que quer e na hora que quer. Deus é soberano e as suas ações não precisam ser explicadas aos caprichos dos seres humanos que se sentem íntimos de Deus, né, que se sentem meritórios para receber de Deus tudo aquilo que eles querem. É aquele velho costume: me revela, né? Me revela o profundo, o oculto e o escondido. Me revela como vai ser amanhã, me revela como vai ser minha vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, me revela onde estarei fazendo a obra de Deus. As pessoas têm essa vaidade de pedir que Deus revele tudo, mas Deus simplesmente trata conosco. Deus trabalha, interfere na história do homem e da humanidade no momento que Ele quer e na hora que Ele quer, e Ele não deve satisfação nem explicação de nada aquilo que Ele faz, porque Ele é o autossuficiente. Veja o que Eliú diz em relação às ações de Deus sobre o homem, nos versos 14 e 15 do capítulo 34. Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. Ou seja, Deus não tem obrigação alguma, Jó, de te manter vivo aí. Se Deus quiser acabar com toda a humanidade, Ele acaba agora e não precisa explicar nada a ninguém. Eliú está defendendo a soberania de Deus, está defendendo a justiça de Deus, dizendo que tudo que o homem sofre é por conta dos seus erros. Se você está sofrendo alguma coisa, Jó, não é injustiça de Deus. Deus é justo e é perfeito, e Ele está certo nisso. Mas Ele está esquecendo e não entendendo, assim como todos naquele contexto não entendem, o tratar de Deus, os processos de Deus na vida do homem. Interessante que no findar de tudo isso, não só Jó crescerá no entendimento, como também os seus amigos e a sua família aprenderá mais sobre Deus. Isso significa que as nossas tribulações, as nossas aflições, as nossas situações constrangedoras e que é necessário um esforço maior para se sair delas, sempre vão nos ensinar algo glorioso. Sempre. O apóstolo Paulo diz que a tribulação produz a paciência, o autor aos Hebreus diz que a disciplina produz, ao presente momento, não alegria, mas depois ela produz frutos de justiça naqueles que são exercitados por ela. Tiago diz no capítulo 1, verso 2, que quando muitas provações vierem, nós devemos nos alegrar muito,
porque essas provações vão produzir em nós paciência, ou seja, longanimidade, vão nos dar mais ciência e experiência diante de Deus, e nós não seremos confundidos pelas delícias, pelas alegrias do mundo, pelos passarinhos e as belas flores que nos querem fazer distantes de Deus. Então é preciso de cada um de nós o reconhecimento que nós passamos situações difíceis amando ou a permissão de Deus ou como resultado de nossas ações, e tudo isso coopera para o bem daqueles que amam. Se há uma conservação do temor de Deus, seja qual for a situação, o que vai haver comigo? Crescimento uniforme. Em todos os sentidos, aquele que está na presença de Deus, passando seja qual for a situação, ele está crescendo. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Veja o que diz um teólogo chamado Jerry Alls. Deus é reduzido a um carregador de malas cósmico, cuja única preocupação é satisfazer, seja lá quais forem as necessidades que as pessoas tenham em suas vidas. A figura de um Deus de amor santo, diante de quem estamos em pecado e em necessidade de salvação, é obscurecida ou até mesmo negada. A doutrina é descartada, a Bíblia é utilizada como um manual de autoajuda e a adoração é substituída por várias formas de entretenimento. Muitos se cansaram de tais novidades e reconheceram que, de fato, existe um Deus que deve ser levado bem mais a sério. Segundo Alves, segundo ele, para muitos pregadores modernos, Deus não passa de um carregador de malas, um serviçal a serviço de seu Senhor que tem atuação semelhante ao gênio da lâmpada. Essa famosa teoria da prosperidade, chamada de teologia da prosperidade, faz com que aquela parte da multidão classificada do Novo Testamento como a multidão que aperta e aquela pouquíssima parcela que é a multidão que toca verdadeiramente com sinceridade no Senhor, ela se prolifere e aumenta a cada dia mais. Então as pessoas estão vendo um Deus de forma parcial, semelhante até ao contexto de Jó, que viu um Deus também de forma parcial. Mas aqui estamos vendo muitas vezes, pela boca daqueles que ministram, um Deus que apenas está à disposição de fazer tudo o que eu quero e de me dar tudo aquilo que eu quero. Se utilizando de textos como Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate se abre. Lendo esse texto, isso significa, se eu cumpro a minha religião, se eu ando bem diante de Deus, tudo que eu pedir, Ele me dá. Basicamente isso. Mas o contexto traz a real interpretação daquilo que o Senhor está dizendo. Então Ele está dizendo que se nós fizermos aos outros aquilo que esperamos que os outros façam por nós e andarmos no caminho para a porta estreita, aí pedir e dá-se-vos-á. Quem assim está na presença de Deus, tudo que pede, pede para a glória de Deus, para o reino de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus não está disposto apenas a cumprir os nossos caprichos. Deus concede o desejo do nosso coração. O salmista do Salmo 37, ele tem o desejo de ser verdadeiramente alimentado, sofrendo tristezas por causa da prosperidade dos ímpios. Semelhante a Asaf, em Salmo 53, até que ele foi buscar Deus, a doutrina de Deus, e entendeu que essa aparente prosperidade dos ímpios, na verdade, é apenas um consolo natural e humano que eles têm nesta vida, mas que eles estão caminhando para a desgraça e para o juízo e para a ira de Deus. Por mais que nesta vida, nós que servimos a Deus venhamos a sofrer e a passar situações que nós nunca desejaríamos para ninguém passar, mas tudo isso faz com que haja em nós um avanço na nossa comunhão com Deus e um crescimento natural nessa busca por esse Deus transcendente, mais imanente. Ele está perto de nós e nós só precisamos adorá-lo com toda a sinceridade do nosso coração e invocá-lo com a certeza de que tudo aquilo que nós colocarmos com fé diante dele, ele vai nos conceder, desde que estejamos fazendo tudo conforme a sua vontade. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao nosso terceiro e último tópico, o sofrimento
como um instrumento pedagógico de Deus. Aqui nós queremos louvar a Deus por você e, se você puder, nesse momento, confira se você faz parte do nosso canal como um dos inscritos. Se você se inscrever agora, ativando também o sino, você será notificado quando o próximo vídeo da Escola Bíblica Dominical ou de qualquer outra série do nosso canal for publicado. Que Deus abençoe a todos grandemente e vamos finalizar meditando sobre os pensamentos de Eliú a respeito do patriarca Jó. Semelhante a todo esse contexto e aos pensamentos dos 3 primeiros amigos de Jó, de que Jó está passando tudo isso por conta de um pecado seu, Eliú também deixa bem claro que esses sofrimentos fazem com que o homem aprenda. É por isso que ele deseja que Jó seja provado até o fim, entendendo que Jó está em pecado ainda, está em erro, e essa provação trará purificação para Jó. Jó será purificado de sua transgressão e ele crescerá na presença de Deus. Esse é o entendimento que Eliú tem sobre o sofrimento. Esse entendimento mostra que nós não conhecemos como Deus opera, não conhecemos como Deus trabalha. Deus faz do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer. Então, há situações na vida de cada um de nós em que nós não teremos as respostas. Iremos meditar, iremos orar, iremos interrogar, mas nós não teremos a resposta. Há situações em que nós devemos aceitar e glorificar a Deus. Aceitar que é preciso e exaltar ao nome de Deus, porque Deus está trabalhando em nós coisas que nós nem sabemos dentro do nosso ser. No capítulo 36 do livro de Jó, Eliú mostra esse caráter pedagógico do sofrimento. Diz que Deus está com o justo, ele faz saber a obra destes através desse sofrimento. Nos versos 9 e 10, veja o que Eliú diz. Então lhes faz saber a obra deles e a sua transgressão, porquanto prevaleceram nelas, e revela isso aos seus ouvidos para seu ensino, e lhes diz que se convertam da sua maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Eliú deixa bem claro que todo esse sofrimento faz com que o homem caia em si e receba a doutrina de Deus e se volte para Deus e viva bem. Esse é o entendimento do que eles acham que está acontecendo com Jó. Jó está em uma situação constrangedora e difícil por conta do seu mal, e o sofrimento está insistindo e pelejando com Jó para que este se converta e mude de pensamento. E essa mudança de pensamento trará saúde a Jó, trará vitória a Jó. Mas, graças a Deus, que Deus se revela no livro de Jó e esclarece muita coisa para Jó e para todos nós. Veja o caráter do Deus que se revela em meio às aflições. Segundo Eliú, no 36 e 15, ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Existe um texto das Sagradas Escrituras que está em Isaías 51, do 21 ao 23, onde Deus mostra para Israel que está sofrendo, que Deus pleiteará a causa de Israel e tirará o cálice do furor de Deus da mão de Israel e colocará esse cálice, ou seja, direcionará o furor de Deus aos inimigos de Israel. Porque Israel se colocou no chão, deitado, como um caminho, e eles passaram por cima, ou seja, humilharam Israel. Ou seja, o povo de Deus se manteve na disciplina que Deus preparou para eles, no sofrimento que purgou, que purificou o povo de Israel, e agora Deus tirará esse sofrimento de Israel e enviará o sofrimento ou o cálice para os seus inimigos. É o mesmo entendimento que Eliú está tendo aqui, que no momento da aflição, no momento da opressão, Deus se revela. Por quê? Porque há clamor semelhante aos hebreus que sofriam com seus exatores no Egito e clamaram a Deus, e Deus ouviu e desceu e viu a situação e agiu através de Moisés, derramando a sua ira sobre a terra do Egito. E qual é o resultado dessa visita de Deus? Verso 16. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Está falando de uma vida de alegria, uma vida de prosperidade. Em meio a esse sofrimento, quando Deus visitar esse sofrimento,
tirará Jó ou qualquer um que esteja entendendo essa mensagem do meio dessa situação difícil. E significa que simplesmente Deus, que simplesmente o nosso Senhor e Salvador chega no meio do sofrimento do justo, no meio do sofrimento daquele que clama ao Deus Todo-Poderoso com temor no coração. Para tudo há um tempo. E Deus chega, nos livra, nos liberta para nos dar a sua vitória. E qual é a sua vitória? Uma comunhão aperfeiçoada, uma comunhão abençoada na presença de Deus. Ser mais íntimo de Deus. Entender que não temos todas as respostas, que não sabemos tudo, que não conseguimos ensinar tudo, como Jó disse que ensinaria todo o poder de Deus aos seus amigos. Então as aflições sempre serão o nosso professor, o pedagogo. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, nos versículos 11 e 12, ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos neste dia, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todos os grandes homens de Deus sofreram sofrimentos terríveis e eles não pararam, porque havia uma mão que respaldava eles. A mesma mão que escolheu eles desde o ventre, que os usa, que os capacita, que os sustenta na hora da aflição. É a mesma mão que depois de tudo isso faz com que a obra seja aprimorada, aperfeiçoada e haja um progresso da parte de Deus em meio a tudo isso. Um texto clássico de Gênesis capítulo 22, onde mostra um Abraão obediente que vai com o seu jovem e os seus empregados para o monte que Deus havia de dizer, e lá quase sacrifica o seu filho, tendo a voz de aprovação do céu, que era um teste. Quando Abraão vai descendo do monte, é-lhe trazida a seguinte mensagem, que Betuel gerou Rebeca. E significa que enquanto Isaac quase morria por causa da obediência de Deus, por causa da obediência de Abraão, o contexto após a aprovação da fé, da obediência e do amor daquele homem de Deus foi o nascimento de Rebeca, que seria e foi a esposa de Isaac. E significa que na nossa mente existem contextos de morte, de desgraças e de muito sofrimento. Mas Deus sabe transformar tudo isso em motivo de festejar, em motivo de se alegrar, em motivo de casamento. Foi o que Deus fez. União, bênção e crescimento. Semelhante ao que Deus fará no capítulo 38, Eliú também mostra, através da revelação dos acontecimentos de Deus na natureza, que Deus é grande e soberano e o homem é pequeno. Em Jó 36, no verso 26, Eliú diz: eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Um Deus tão grande, um Deus tão soberano, que é quase ou é impossível defini-lo. Um Deus que junta as gotículas de vapor e envia a chuva para a terra, como ele vai explicar a partir do verso 27. É um Deus que nos permite passar por situações que, se nós não compreendemos Deus em sua totalidade, também não compreenderemos as ações de Deus sobre a vida dos seres humanos. E aí vem muita indagação e muitos desfalecem e se esgotam, porque ao invés de contemplar a majestade de Deus e que Deus é grande, quer apenas se ver livre de suas situações constrangedoras e de suas angústias. Louvemos ao nome santo do Deus de Israel. Louvemos ao nome do Deus Todo-Poderoso, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ontem foi um dia de vitória, hoje é um dia de vitória, e amanhã será um dia de vitória. E a vitória é esta: estarmos na presença de Jesus. Se você ainda não compartilhou e não deixou seu comentário neste vídeo, faça isso agora. Deixe o seu comentário, participe, deixe o seu like para nos ajudar neste trabalho de ensino, neste trabalho de escola bíblica dominical. E o que nós temos a dizer diante de uma lição dessa, diante de textos como esse, diante de indagações, de discursos, de lamento, de acusações e de revelação de Deus. O que temos a dizer é que Deus é grandioso, porque dele
e por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo aquilo que foi feito não poderia ser feito se não fosse a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, eu aplico a você que me ouve nesse momento. Sofra as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpra o seu ministério, ou seja, sofrimento é uma realidade para aqueles que fazem a vontade de Deus, para aqueles que glorificam na sua vida o nome do Deus de Israel. Mas faça isso com alegria no coração, sabendo que Deus nos livra das angústias, das tribulações, que Deus ainda cura, que Deus ainda manifesta o seu poder no meio do seu povo, que Deus ainda batiza no Espírito Santo, que Deus dá sabedoria e dá entendimento. Nós só temos a glorificar e a exaltar ao nome desse Deus Todo-Poderoso. E aqui eu finalizo agradecendo a você por estar conosco até nesse momento. E o que eu tenho a dizer é que o Deus Todo-Poderoso lhe abençoe e lhe guarde em nome de Jesus.